Tiago, essa questão aí que você colocou desse vídeo aí, Felton, né, o nome dele, Do Felca, eu acho que tem algumas coisas que precisavam ser um pouco mais diferenciadas nesse vídeo dele. Uhum. A análise clínica, a descrição clínica que ele faz dessas doenças sexuais, distúrbios sexuais, ela está um pouco incorreta, porque você tem pedofilia, é atração sexual por crianças, geralmente até uns 11 anos, né, antes de desenvolver qualquer característica de adolescente e adulto. Aí depois você tem a hebefilia, que é a atração sexual por adolescentes no início da puberdade. Depois você tem a efobofilia. E nem tudo significa que é uma questão, você precisa ter um pedófilo para poder falar que essa hipersexualização das crianças é uma forma de exploração infantil. Então, eu acho que tem um certo... Deu uma travada na Sara aqui, vamos ver. Eu acho que não precisa... Acho que foi a Sara, né? Aguardei para ver se era sexuais, em troca de dinheiro, presente, né, ou likes, seja uma forma de pornografia infantil. Né? Você está trazendo a criança, tirando a criança do universo infantil para colocar ela em contextos, comportamentos, conteúdos de caráter sexual, mesmo que não exista nenhum contato físico ou sexual. Então, eu acho que aqui a questão, né, isso no ECA, eu acho que é o artigo 240 do ECA, você vai produzir material pornográfico envolvendo uma criança, ou submeter essa criança a um vexame, a um constrangimento de caráter sexual. Então, eu acho que não precisa hiperbolizar tanto para dizer que isso não é ok. E tem que ser bem diferenciado também, eu acho. E eu estou falando, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é tudo uma questão de contexto, por si só as coisas não são. Vamos tomar, por exemplo, a nossa live em que as crianças indígenas vieram curiosas com a câmera. Aquilo foi tratado por algumas pessoas, de má fé, inclusive, como uma exposição sexual dessas crianças. Aquele não era um contexto sexual, ninguém estava explorando aquelas crianças sexualmente. É quem elas são. Brincando, curiosas. E aí eu acho que a gente pode cair num moralismo muito grande. Eu tenho muito medo desse tipo de moralismo. Você não tem que criar uma hipérbole, você tem que contextualizar bem as coisas. Por exemplo, eu estava vendo um dos maiores obras antropológicas, que é do Levi Strauss, que é Tristes Trópicos. Esse é um livro que hoje não seria possível, porque ele mostra cenas muito espontâneas da vida indígena, que hoje teria a ser atribuído àquilo um valor moral, né, porque você não está querendo exotizar os povos originários. Então, eu acho que, assim, que tudo é uma questão muito de contexto. O que ele mostra é, obviamente, pais, mães, crianças sem tutores que são expostas a uma hipersexualização, como a Xuxa fazia. A Xuxa fazia aquilo e, naquela época, nós achávamos que aquilo fosse normal. Retirar a criança do contexto infantil dela, da brincadeira dela, criar crianças muito precoces. A Xuxa sexualizou muito a nossa geração. Você tinha meninas, crianças vestidas de forma que parecia até uma trabalhadora do sexo, rebolando, eram crianças aquelas paquitas. Então, acho que tudo é uma questão de contexto, eu acho que a gente não precisa falar que aquilo é pedofilia, aquilo é uma exploração infantil, uma sexualização precoce, uma exposição dessa criança na rede, e por si só isso já não é bom. Era isso que eu queria adicionar. Eu tenho um pouco de receio com esses movimentos Me Too, com esses movimentos que o fim é legítimo, mas os meios são, às vezes, pouco diferenciados e que vai cortar a liberdade sexual, uma sociedade que debate isso melhor, porque senão nós vamos começar a ter visões muito puritanas das coisas. Aquilo que ele mostra é absolutamente criminoso, mas a gente não precisa hiperbolizar para poder, acho que é uma questão de contexto e de interpretação. Ele tem alguns dos conteúdos dele ali justamente mostram, Sara, a retirada dessas crianças do contexto. Vamos lá, coisas que ele mostra ali. Você bota uma foto na sua rede de um filho e de uma filha e essa foto é utilizada
por inteligência artificial ou por algum tipo de manipulação da imagem daquela criança que está ali numa piscina, com uma situação pueril mesmo, e levada para uma outra ambiência, né? Levada para uma sexualização e tal. O outro caso que ele cita bastante é o de influenciadores, de artistas, assim, né? Tem rappers, funkeiros e tal, que estão usando crianças nos seus clipes, e até mesmo outros gêneros musicais. A gente tem que lembrar que o próprio sertanejo tem tido algumas jovens aí que são menores de idade, mas que são colocadas numa condição de conteúdo explícito, né? De sexo em texto, sexo em sensualidade do corpo, né? De uma produção pretensamente artística, mas que não faz outra coisa que não a materialização sexual de infantes, né? Então, isso é muito da abordagem dele, né? E que não pode ser perdida de vista, né? E aí, nesse sentido, eu acho que tem diferença de movimento, porque ele não encampa nenhum movimento, ele está ali numa denúncia até sozinho, isolado, agora está ganhando eco, porque a pauta, como eu disse, ela tem uma aderência que universaliza, né, o entendimento da correção desse tipo de situação, mas justamente o que você tocou ali. São esses criminosos que vão sequestrar o direito de você, inclusive, publicizar essas crianças, né? De você. Veja, os pais e as mães já temem colocar uma foto do filho na sua rede social, porque isso é levado para uma plataforma, porque isso é levado de uma forma insalubre para a Deep Web e outras coisas, e o algoritmo ele está favorecendo esse tipo de coisa. Essa é a denúncia do Felca, né? Não, eu acho que nesse sentido, talvez no corte em específico que a gente botou do Globo News ali, não sei se isso fica claro, mas o material é bem robusto, viu, Sara? Ele tem tido uma série de denúncias ali que está bem bom nesse sentido, viu? Eu acho que tem uma outra questão maior, que é a questão da regulamentação das redes, E ele né? fala sobre isso. Esse é um problema grande, o acesso que essas crianças têm a produtos que sexualizam elas. Às vezes você nem sequer precisa de um adulto incentivando. Essas próprias crianças vão ver ali, vão estar expostas a conteúdos que vão inibir a própria infância dela, né, que vão sexualizá-las precocemente, que vão torná-las em objeto precocemente, que é ruim para o próprio desenvolvimento infantil. Acho que tem um problema dos exploradores de criar, né, de fazer dessa criança um objeto sexual e vender essa criança como um produto. Veja bem, eu não estou falando que não exista isso, eu estou falando o contrário, eu acho que isso é um problema muito antigo na sociedade brasileira. Você tem a questão da prostituição infantil no Brasil, que ela é um problema muito grave, principalmente ali no norte do país. E aí você tem essa questão da hipersexualização infantil, que ela não é nova. A minha infância, ela foi marcada por isso, que foi o programa da Xuxa, o programa da Angélica, esses programas de televisão que transformavam crianças em adultas mirins. Isso era uma forma muito perversa de sexualização da sociedade, de objetificação da mulher, de objetificação da futura mulher. Então, por exemplo, o Ítalo, no caso, ele é um explorador infantil. Ele é um cara que realmente é um criminoso, sem dúvida alguma. Agora, eu acho que para você criar esse argumento, você não precisa necessariamente falar que tudo isso é pedofilia. Exploração infantil por si só já é errado. Você não precisa dar o cunho de pedofilia. Pedofilia no termo técnico está mal usado aí. No termo técnico, você tem que dormir com uma criança, né? Você tem que ter um ato sexual com uma criança. Isso que eu estou querendo falar, que não é preciso colocar esta palavra, ele não precisa chegar à pedofilia para que isso seja um crime e para que isso seja um atentado contra a criança. A própria exploração ali dela já é absurda, mas ela acontece em vários níveis na nossa sociedade. Nós temos uma sociedade muito puritana, que ao mesmo tempo que você aceita esse tipo de hipersexualização infantil, que isso sim é incorreto, você tem medo da nudez. Né? Você tem medo, por exemplo, eu morei na Alemanha muitos anos. Na Alemanha a gente vai em sauna mista
desnudos, e tá tudo ok, ninguém vai te olhar. Sim, pelados, você vai homem e mulher pelado, entendeu? Então, assim, eu acho que nós temos um problema muito grande aí na sociedade brasileira, essa perda da infância, ela já acontece já há 50 anos. O próprio carnaval brasileiro, antes ele era algo tradicional, depois ele não é mais concebido sem aquelas mulheres peladas, sem a exortação do turismo sexual. Então, isso é muito forte no Brasil. Eu acho que isso tem problemas, assim, muito grandes ali. E essa exploração infantil, ela é muito problemática. A questão que eu coloquei aí é que a exploração sexual por si só é ruim, você não precisa atribuir ela o valor de pedofilia, a gente tem que ser tecnicamente um pouco mais correto. Né? É isso que eu queria chamar a atenção. Eu discordo, Sara, respeitosamente eu discordo, porque, primeiro, eu acho que no aspecto da questão didática, para que as pessoas entendam a gravidade do que ele denuncia, tomar toda a sensibilidade terminológica de que limite é pedofilia, de que limite é exploração infantil, eu penso que isso cairia até numa suavização do que está sendo denunciado. Quando a gente pega o caso do Ítalo... De maneira alguma, Tiago. É porque pedofilia é um termo técnico, então a gente tem que usar o termo técnico como ele é. Tem a ver com a criança, né, o corpo infantil. Por exemplo, as acusações contra o Michael Jackson de pegar crianças e fazer pedofilia. Não retira a gravidade. Eu acho que não retira a gravidade em nada, essa que é a minha questão. A exploração sexual infantil, ela é muito grave. Ela não precisa tomar o contorno da pedofilia, e acho que é muito importante a gente usar os termos técnicos corretamente. Então, onde eu ia chegar? Se o caso do Ítalo, que é o grande case trazido pela denúncia do Felca, né, que tem uma série de meninas, mas ficou com o caso da Camilinha como o grande emblema, não se tem também uma noção de qual limite isso está resolvido, porque nós temos ali clipes com adolescentes no ambiente de álcool, drogas, de jovens se sensualizando e não chegam a fazer sexo, porque são clipes, mas se propõem a uma insinuação de sexo, né, entre jovens, colocados num reality show sobre isso, inclusive, né? Então, assim, não sei, é um adulto com crianças sexualizadas. Sim. E aí eu não sei se não é um preciosismo, né? Nós termos um cuidado maior sobre essa denúncia. Não é um preciosismo, é uma linguagem técnica muito relevante. Exploração sexual. Eu acho que a linguagem técnica aí, ela é muito relevante, a gente tem que usar ela de forma correta, e a gente não precisa, a gravidade, ela já existe por si só aí no que ele faz com essas meninas. E porque se você tiver que caracterizar tudo como pedofilia, quando você tem um caso de não pedofilia, você vai amenizar aquele caso. É justamente o contrário que eu estou querendo argumentar. É que você não precisa chegar... eu acho que no direito a gente tem que usar os termos técnicos, na psiquiatria também, entendeu? Pedofilia é uma doença, e você não precisa ser um pedófilo para estar explorando uma criança sexualmente. Não, mas vamos lá. Esse o ponto. Enfim, né? Então, se você não vamos precisa... Se o sujeito armazenou... Vamos lá, se o sujeito armazenou material de pornografia infantil, ele está enquadrado em qual tipo de crime? No 240 do ECA, ele está produzindo material pornográfico. Pedófilo certo. Pode ser, talvez, quem consuma aquilo. Perfeito. Pode ser quem, talvez, esteja atrás da tela. Mas, no caso, tem que ser um corpo infantil. Né? Um corpo que ainda agora não amadureceu. Não narrar isso é um termo jurídico. É um termo jurídico, inclusive... psiquiátrico também. Perfeito, que seja técnico, mas que serve, inclusive, para, muitas vezes, descaracterizar o potencial do crime desses caras. Isso eu falo... De maneira alguma, Thiago. Não, isso eu te garanto, Sara. Não, desculpa, só um pouquinho, agora eu vou falar. Só um pouquinho. Eu tenho casos desse na família, inclusive, e isso gerou a soltura do criminoso. Tá? Então, isso me desculpe, isso eu não vou aceitar como argumento. Isso serve assim, não, mas ele tinha armazenamento de pornografia infantil, um arsenal de pornografia infantil, né? Mas daí não é pedófilo. Aí, então, nós vamos ter que ter todo esse melindre
né, para narrar esse crime, desculpa, mas eu discordo tremendamente, até porque a preocupação do Felca não pode ser a jurídica ou a psicanálise, ela tem que ser a de comunicação. E aí, se o sujeito está sexualizando crianças, tá... mas ele dormiu, mas daí a menina tem 11 anos, não, ela tem 15, então daí não é mais pedófila, não sei. Desculpa, eu acho que isso é de um preciosismo que ataca um mensageiro de uma mensagem que está justamente conseguindo popularizar um dos crimes mais abjetos que nós temos na sociedade, do que simplesmente tonificar isso. Eu acho que, de verdade, eu acho que... Não, eu acho que a exploração infantil ela é grave, ela não precisa se consolidar numa pedofilia para ser um crime, para ser igualmente grave. E o que eu estou te falando é que a pedofilia ela é um caso um pouco mais raro, enquanto a exploração infantil no Brasil ela é normalizada. Por isso que a gente tem que parar de falar da exploração infantil como uma coisa normalizada. Essa palavra, por si só, ela é muito violenta para uma criança. A criança nunca vai superar esse trauma. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não estou passando pano para ninguém, eu estou te falando é que a gente tem que, acho que a terminologia tem que ser usada corretamente. Por quê? Porque a exploração infantil por si só é um crime, e é grave. Isso é uma forma de exploração infantil. Se ele dormiu com essa menina, se ele aliciava as crianças, ele aliciava elas ainda crianças, ele pode ser, o caso do Ítalo particular pode ser tratado como pedófilo. Mas isso é uma questão jurídica, isso é uma questão. O que eu acho que é perigo, o que eu acho que é problemático aí é que no Brasil nós temos uma epidemia de hipersexualização das crianças. Essa epidemia não é nova, ela já acontece há muito tempo e ela é muito normalizada. A Camilinha não é um caso isolado, essas meninas não são um caso isolado. Você tem gravidez adolescente no Brasil como uma coisa absolutamente normal, meninas de 10 anos que já iniciaram a vida sexual. Isso é um grande problema, independente de pedofilia ou não. Então, eu acho que essa hiperbolização para chamar a atenção, ela não é boa, porque por si só a exploração sexual infantil é absurda e criminosa. A gente não precisa chegar no nível mais grave dela para poder criar um argumento. É isso. Nós não vamos chegar a um consenso nesse sentido, porque não é sobre criar um argumento. É um dos pontos. Tem há 50 anos, você citou Xuxa, teve depois disso, isso e aquilo. Só que, neste momento, o influencer, o Felipe Felca, pega casos pontuais para sugerir uma reflexão e consegue uma potência pelo alcance que ele tem, e aí, claro que ele vai fulanizar, é claro que isso fica mais prático de ser absorvido e tátil pela sociedade, é o caso da Camilinha ou do Ítalo, e só que com isso se cria a esteira de percepção sobre outras situações, se cria a possibilidade de avançar esse debate. Não à toa o presidente da Câmara está falando sobre isso, deputados de esquerda estão falando sobre isso, senadores de direita estão abordando a respeito disso. Ainda que tenha acontecido no passado, não quer dizer que não se criou uma oportunidade, uma janela de construção de uma boa chance de reprimir esse tipo de situação, de regulamentar as redes para que isso se torne uma forma de castrar as violências múltiplas que Mas são... o que eu estou falando não é nada disso, eu acho que nisso a gente concorda. O que eu estou falando é que a gente não precisa chegar na pedofilia, não precisa usar o argumento da pedofilia para falar que isso é grave. Essa é a minha questão, o que eu estou querendo dizer, o que ele mostra ali, porque você tem muitas mães que estão explorando essas crianças sexualmente, que é o segundo caso que ele dá da Adria. A Adria é uma mãe que expõe a filha sexualmente, que vai criar um conteúdo adulto com essa criança. A mãe não é uma pedófila, com certeza, mas ela está explorando sexualmente a sua filha. Quando eu estou propondo que a gente retire o termo do pedófilo, é que a gente não precisa ir para o caso mais extremo para condenar isso. A própria exploração sexual dessa criança, através dessa pornificação, é grave o suficiente. Eu não preciso ir ao elemento mais extremo para chamar atenção. O próprio fato de uma mãe explorar a filha dessa forma, que a mãe não é uma pedófila, e de fazer material pornográfico para essa criança, é grave o suficiente, é grave o suficiente. O debate dele é muito importante, muito válido numa sociedade sexualmente absolutamente doente como é a brasileira. Absolutamente doente. Né?
que tem esses mini biquínis, que tem a mulher completamente objetificada, e essa questão da mulher objetificada, ela começa na infância. No Brasil, ela é muito ostensiva. O que ele está mostrando é exploração sexual infantil, inclusive por pais. Então, a minha questão aqui é que eu acho que não precisa usar a palavra pedofilia, porque você está retirando com essa palavra a gravidade de um outro ato, que é a exploração sexual infantil, sem envolver a pedofilia. Ela é grave, ela é tão grave, ou talvez até mais grave, dependendo do contexto. É isso que eu estou querendo dizer. Ainda que a exploração sexual, em especial, vai desaguar, mais cedo ou mais tarde, em violência sobre esses corpos, e sendo infantes, pedofilia. Ela já é uma violência. Claro. Ela não é uma violência, ela não é que ela vai desaguar, ela já é uma violência da pedofilia. E por isso é o termo que ele usa. Por isso é o termo que ele usa. E de novo, eu acho que a gente ficou preso no termo, sendo que ele tem uma série de materiais ali que ele aborda a exploração sexual desses corpos, ele aborda, enfim, a questão da pedofilia, a questão da sexualização, são diversos escopos que ele está abordando, aí depois cabe ao Ministério Público fazer a adequação de cada um dos casos que ele está falando. Exatamente, eu acho que não precisa hiperbolizar, porque a coisa já é grave o suficiente.